Viajar, conhecer lugares, ter novas experiências e ampliar nosso conhecimento e cultura. Se você não pode ir, a gente te leva. Vamos juntos em mais uma visita guiada. De volta a São Paulo, hoje no bairro da Luz. E dessa vez para a gente conhecer esse charmoso edifício que lembra o Parlamento Britânico e a Torre do Big Ben de Londres. A Estação da Luz combina diferentes estilos arquitetônicos que expressam a cultura do século XIX e a influência da Revolução Industrial. E você sabia que a Estação da Luz já foi muito importante para a economia do Brasil? Não é, professor? Em qual contexto histórico a Estação da Luz foi construída? A Estação da Luz foi construída bem no início do século XX, quando o café atingiu o auge da sua produção e exportação e se tornou o principal gênero de agroexportação do Brasil e de São Paulo em particular. É interessante porque este não é o primeiro edifício da estação. Houve 2 edifícios anteriores de dimensões muito mais reduzidas, muito mais humildes. E esse edifício foi construído com toda essa suntuosidade precisamente no momento em que São Paulo desponta como o principal centro econômico do país. Esse edifício é um edifício eclético. O ecletismo foi esse estilo adotado, vamos dizer assim, para poder responder à necessidade de um estilo para esses novos tipos de edifício que não haviam antes. Então você tinha igrejas, por exemplo, mas estações de trem eram uma novidade da era industrial. Nós podemos ver externamente a estação elementos próprios do neoclássico, mesmo do renascimento, do maneirismo, do gótico, todos misturados no mesmo edifício. Aqui nesta fachada nós podemos perceber a presença do arco pleno, que é um elemento, na verdade, que vem da antiguidade romana. Nós vemos também, dentro do arco pleno, ou seja, no tímpano do arco pleno, a presença desse elemento metálico extremamente ornamentado. Essa linguagem é a linguagem da Art Nouveau. Nós vemos também a presença dos tijolos aparentes, que nos remete ao Arts and Crafts britânico, meias pilastras que são de ordem toscana, que seria uma referência à arquitetura romana. E é muito interessante também observar a repetição desses arcos e meias colunas ao longo da fachada. Esse tipo de estrutura repetitiva, ela foi característica do Renascimento e depois foi empregada também no neoclássico francês. Bom, agora na parte interna aqui da Estação da Luz, professor, a gente está aqui no saguão do prédio administrativo. O que a gente pode destacar do saguão? Samuel, o importante é destacar que, novamente, a arquitetura é eclética. Nós observamos aqui a presença de elementos metálicos na parte superior, que são ornamentais. Isso nos remete, por exemplo, à Art Nouveau. Nós temos aqui, novamente, o tímpano do arco, temos a presença dessas consolas com elementos vegetais. Aqui em cima é fantástico, isso nos lembra até os palácios renascentistas ou mesmo edifícios monumentais do neoclássico, com esse teto em caixotões. Temos também a presença desses lustres, um lustre central maior, cujos elementos se repetem. Esse lustre já nos remete à linguagem da Art Deco. E, finalmente, é importantíssimo destacar a presença dessas colunas. É uma coluna de ordem coríntia, uma reprodução, pode-se dizer, fiel das colunas romanas. Bom, agora nós estamos na passarela central da Estação da Luz. Professor, basicamente, quais são as principais diferenças que a gente observa entre essa área, a Gare, a estação, e os edifícios, né, que estão em volta da Gare? A principal diferença é que, enquanto os edifícios à volta da estação, à volta da Gare, eles são edifícios de alvenaria e com muitas referências históricas na sua linguagem arquitetônica, a Gare, a estação propriamente, você pode observar que ela ressalta a estrutura metálica. Isso é fundamental. A estrutura é aparente, não há nenhum elemento revestindo a estrutura e, portanto, escondendo essa estrutura. Professor, que materiais e técnicas foram utilizados na construção da estação? Nós temos alvenaria, tem madeira também, tem elementos metálicos, vidro. A cobertura aqui, por exemplo, é de zinco.
Mas o mais importante é que essa estação ela foi pré-fabricada. Ela foi pré-fabricada na Inglaterra e veio de navio para cá e foi montada em São Paulo. Inclusive é possível ver nos registros em algumas peças metálicas os nomes das fábricas das mesmas. Essa estrutura, uma expressão emblemática do processo de industrialização e sua repercussão na arquitetura, tem vão de 39 metros e 150 metros de comprimento. Sem pontos de apoio que poderiam obstruir a circulação de pessoas, ela tem estética funcional. Por aqui circulam cerca de 300 mil pessoas diariamente. Para a gente encerrar então, nós estamos aqui na plataforma central da estação e, professor, eu gostaria que você destacasse as principais relações existentes entre a estação, e o entorno. Em primeiro lugar, a própria implantação do edifício, porque ele foi construído em um terreno que pertencia, na verdade, originalmente ao Jardim da Luz, que ainda existe até hoje e é muito frequentado pela população. Esse edifício, além disso, ele dialoga com a variedade, a diversidade arquitetônica que existe no seu entorno, característica de uma cidade cosmopolita como São Paulo.